Senhoras e senhores, dando sequência aos nossos trabalhos, gostaríamos de convidar para dirigir-se à mesa neste momento a professora Ângela Pinheiro. Agora, já com a sua voz restabelecida, ela coordenará a última palestra deste evento. Passamos a palavra à professora Ângela Pinheiro. Muito bom dia a todos. Já estou ficando triste e com saudades do evento que está aproximando ao final. Gostaria de convidar o professor João Batista de Oliveira para proferir a palestra de encerramento. A boa notícia é que eu vou ser breve. Eu vou tentar fazer um resumo e algumas reflexões sobre o que eu vi aqui, eu conversei com algumas pessoas e creio que é importante para o registro e para o avanço dessa ideia do fórum. Queria começar agradecendo a minha escolha para falar aqui e que eu interpreto como reconhecimento ao trabalho de instituições como a do Instituto Alfabeto, que vem trabalhando no Brasil numa vertente coincidente com os objetivos ideais desse fórum. Queria agradecer ao professor Zé Moraes pela condução científica desse evento, pela alta qualidade das pessoas que ele convidou e aqui trouxe, e agradecer muito aos nossos colegas cientistas brasileiros e de outros países que, durante esses 2 dias, encheram a nossa cabeça com importantes informações, com importantes desafios e com pesquisas de muito alta qualidade, que, especialmente falando aqui como brasileiro, são muito importantes para que os nossos pesquisadores brasileiros também adquiram a competência, a qualidade de produzir ciência desse nível e compartilhá-la com a boa vontade e com a clareza que vocês tiveram aqui conosco. Muito obrigado. Apenas para dizer que esse fórum não acaba, o Instituto Alfabeto, que é meio parceiro desse evento, também está roubando alguns dos palestrantes aqui presentes para o nosso encontro nacional, que é amanhã, nosso encontro internacional amanhã, onde nós vamos tratar da questão dos testes de alfabetização, como avaliar para saber se o aluno foi alfabetizado. Então, o simpósio ainda tem uma sequência parcial no dia de amanhã, em outro local. Quem estiver interessado depois pode falar no nosso estande. Bem, primeiro resumo e depois reflexões. Ontem eu ouvi aqui a palavra tradição. A professora Grigorenko usou essa palavra de uma maneira muito importante. E esse fórum, já sendo o segundo, imagino que já é parte de uma tradição, e uma tradição que vai para frente. Essa palavra tradição é muito importante numa reflexão deste fórum, porque é uma palavra muito ativa. Tradição é trazer para frente, é trazer, atualizar. E se esse é o segundo, ontem nós tivemos uma reflexão à tarde, o que aconteceu entre o primeiro e o segundo, e o desafio agora, o que vai acontecer entre o segundo e o próximo que vem por aí. E olhando o título desse fórum, ele tem 3 palavras importantes que vão orientar um pouco a minha fala. Abrindo portas, identificação precoce e melhores práticas de alfabetização. Ontem, a doutora Jenny Thompson fez um pequeno balanço, dizendo o que aconteceu ou deixou de acontecer nesses anos, no diagnóstico, a questão da atenção visual, da prática, do mais refinamento dos métodos, mais precisão, mais informações que tivemos nesses anos sobre intervenções e processos de intervenção, mais instrumentos para a prática, tivemos aqui a demonstração brilhante do curso online e das suas adaptações, e seus processos de adaptações aos vários países, o Rose Report, que ela mencionou como um passo para chegar
na sala de aula para chegar aos professores. Ela manifestou que em muitos países que já superaram a fase da importância do método fônico na alfabetização e na preparação, já estão avançando na questão de compreensão, de fluência e de outros desafios para frente. Também vimos vários estudos empíricos, de questionamentos ou de ações em países da Ásia, da Espanha, Costa Rica, do Brasil, da Rússia. E a questão que se coloca num momento como este, e pensando do segundo para o terceiro fórum, é onde estamos, quais são os próximos passos, e o que a gente viu aqui. Eu vou fazer um breve resumo, mais para o benefício dos meus colegas brasileiros, que estivemos aqui olhando tanta dado, tanta informação, tanta coisa complicada, e não vou usar aqui uma linguagem científica, porque disso vocês já tiveram 2 dias e ainda tem a tarde para poder se deleitar. Mas, basicamente, se eu pudesse resumir numa frase, o que a gente assistiu aqui do ponto de vista de avanço científico, de conhecimento científico, de relato científico. É uma busca de descrição e explicação de correlatos, correlatos anatômicos. E tivemos aí uma série de estudos, de apresentações sobre localização cerebral, e ouvimos um punhado de nomes que nem todo mundo que estudou anatomia não está familiarizado, do plano temporário, do fascículo arqueado, do área tempo parietal, etc., do tamanho do cérebro, da massa cinzenta, mas que reflete uma linha de pesquisas fundamentais de ver o que está acontecendo no cérebro quando as pessoas estão aprendendo a ler ou tendo dificuldade de ler. Tivemos um conjunto de estudos, e muitos relacionados à primeira linha, de correlatos funcionais. Estudos sobre ativação, sobre técnicas de ativação, sobre oscilações corticais, conexões entre as áreas visuais e auditivas, motoras e visuais, a explicação da escrita manual, que também complementam esse quadro de mapeamento do funcionamento. Alguns mencionaram correlatos genéticos e ambientais, a questão da comorbidade, que ficou muito clara e que é um desafio muito grande na definição, na clareza do que seja dislexia, quando está associada com outras coisas, quando está mascarada por outras coisas. Nós vimos a questão genética e, em certos momentos, algum dos palestrantes fala dos fatores hormonais que influenciam diretamente nos meninos, nas meninas. E também, na visão genética e ambiente, o efeito da família e o efeito continuado da família como algo que é importante levar em consideração no estudo e no entendimento da dislexia. Mas também vimos correlatos políticos. Às vezes até me parece que há uma dislexia, uma defasagem de tempo entre o que a ciência produz e o que o político entende lá. Esse gap de dislexia conceitual a gente precisa levar em prática. O que a gente ouviu aqui do ponto de vista de correlatos políticos? É que ler muda o cérebro, que ler muda o entendimento da fala, que ler para todos inclui os disléxicos, mas também inclui os outros. No caso do Brasil, são a maioria. Que uma política inclusiva requer ajudar o desenvolvimento normal. Incluir é para todo mundo. Não é para incluir só o que está de fora, incluir também os que estão de dentro. E José Moraes foi mais além, e eu vou falar dele mais vezes ainda, porque foi quem abriu o encontro, que, mais do que isso, ler é um instrumento que possivelmente viabiliza ou não a democracia, que é uma forma de governo que eu creio que todos aqui prezamos e defendemos. Tivemos também algumas representações empíricas, de efeitos de transparência, opacidade, teste de efeitos de diferentes línguas, efeitos, o preço que se paga quando tem uma língua mais transparente, dificuldades posteriores de morfologia, compreensão, e efeitos de intervenção, como aqui no grafofone essa manhã, que nos mostram também alguns exames empíricos de tentativas de superar essas dificuldades. Podia projetar aqui o quadro, mas apenas para facilitar o trabalho de quem tem que fazer o relatório. Essa é uma forma que eu encontrei de sintetizar um pouco, não me perdoar aqui se eu classifiquei errado, mas apenas para, junto com a minha equipe do Instituto, a gente fez isso de ontem para hoje, uma forma de organizar
o que a gente viu esses dias, eu não vou ler, tem algumas palestras que não deu tempo de incluir, porque ainda vão ser feitas à tarde, não é? Mas a riqueza que tivemos de temas, né, e de abordagem desses vários fatores relacionados com esse complexo fenômeno da dislexia. Se alguém quiser depois a transparência para lá, vai colocar no seu relatório, está à disposição. Bom, então, a guisa de resumo, não é? Eu acho que nós temos aqui uma riqueza, não é? E uma clareza de que esta é uma área muito viva, não é? Em enorme evolução. Temos ainda algumas poucas certezas e muitas dúvidas, mas dúvidas que são pesquisadas com clareza. A última intervenção do Dr. Pigo hoje foi muito clara a respeito, olha, isso é aqui, porém, tem que estar relacionada com a linguagem. Quer dizer, então, há um conjunto de coisas que já nos dão bastante confiança, não é? A nós que estamos na linha de frente, seja na formulação de políticas, seja no ensino universitário, seja na sala de aula, que há bastante elemento, né, para poder fundamentar as práticas, mas há também uma equipe, né, mundial de pesquisadores que está em cima do problema, está usando os métodos mais avançados que nós temos à disposição, tanto do ponto de vista de estatística quanto do ponto de vista de técnicas, para poder tratar desse tema tão difícil que é a dislexia e o outro lado positivo que é a alfabetização. Bom, e aqui caímos, então, nos 3 temas, né, sobre os quais eu queria fazer uma reflexão. Os 3 temas que estão na linguagem da definição desse seminário. O primeiro é a questão da identificação precoce, né, e aqui nós vimos que é algo que é desejável, é algo que começa a ser feito, é algo que necessariamente não precisa esperar o processo de alfabetização, né, mas que é algo que tipicamente se beneficia de tudo que é bom para a alfabetização. Não é? Então, se nós fizermos sempre para todo mundo aquilo que é bom para a alfabetização, a gente estará ajudando as pessoas que também terão dificuldades de leitura ou mesmo problemas disléxicos mais para frente. E vimos aqui, não é, e vamos ver de tarde ainda mais, instrumentos específicos, não é, cada vez mais precisos para detectar antes ou durante o processo de aprendizagem, e instrumentos mais genéricos, não é, de desenvolvimento de consciência fonológica, etc., não é, para a prevenção das questões de alfabetização. Então, eu acho que nessa área de identificação precoce, ainda não estamos lá, não é? Ainda temos poucos instrumentos, mas já temos algumas ideias e, pelo menos na minha leitura, a ideia mais importante é que o que é bom para as crianças típicas também é bom para as crianças atípicas, não é? E se a gente puder começar, pelo menos, no todo que a gente tem dos programas pré-escolares, de infância, não é, a desenvolver habilidades que levam à leitura, estaremos contribuindo para reduzir um pouco a incidência desses problemas e, eventualmente, expondo a criança a estímulos, teremos condições de observar e de mapear e de encaminhar para um diagnóstico mais preciso. Mas, certamente, é uma área ainda que precisa de muito mais instrumentos e muito mais formatação prática de instrumentos para poder ter o mapeamento e o diagnóstico precoce. O segundo termo, não é, do convite desse seminário é melhores práticas para a alfabetização. Não é? Se o National Reading Panel Report teve impacto em vários países do mundo, ele não teve impacto em outros, não é? E não teve nenhum impacto no Brasil. Não é? Sequer sei se foi lido em alguma faculdade de educação no Brasil, não é? E sei que não é o único país onde isso não chegou. Não é? E essa é uma área, portanto, que um fórum como esse contribui muito. Não é? O que nós ouvimos aqui, não é, nessa área, menos novidades, porque essas coisas já estão mais sedimentadas, não é? A síntese feita especialmente na palestra do Dr. Deanne, não é, da integração entre as áreas, quer dizer, como é que o cérebro aprende a ler, não é, e como que alfabetizar, de certa forma, pode ser definido como ensinar o cérebro a ler, desenvolver essas conexões da leitura. Né? O professor Zé Moraes repetiu na primeira palestra dele as competências centrais, não é, que saem do National Reading Report. A professora Escliar Cabral, não é, nos deu uma brilhante aula sobre o desenvolvimento do sistema alfabético, não é, a sua importância no entendimento do processo de alfabetização. Vários palestrantes mencionaram a questão da idade, né, quando a criança está preparada, tem as condições para se alfabetizar. Não é? E
falando da alfabetização, ficou claro que se a gente quiser que o disléxico leia, a gente tem que querer que os outros leiam também. Não adianta só querer que eles sejam uma minoria privilegiada. O fato é que todas as informações aqui reiteradas, não necessariamente novas, mostram que não existe segredo sobre como alfabetizar crianças. Existe um pouco mais de dificuldade em uma ou outra língua, existem preços a pagar em função da sua transparência e opacidade, mas não são desafios que deveriam levar a resultados tão desastrosos como vimos aqui ontem, anteontem para o Brasil, como vimos inclusive ontem na Rússia, em que começam a ter problemas sérios nessa área também. Então, o que precisa de fazer, é claro, precisa de alfabetizar, precisa de ter currículo, precisa de ter método, precisa de ter avaliação, precisa de formar professores. E esta não é uma questão resolvida em muitos países, portanto, se esse fórum realmente vai contribuir para o avanço dessa causa, ele tem que levar em conta que há pelo menos 2 mundos no mundo, e que há mundos em que a Unesco, a Dislexia Internacional e outros fóruns também ainda precisa lembrar dessas questões mais básicas de alfabetização. E o terceiro e último item do convite é abrindo portas. E eu creio que essa é a grande motivação desse movimento. A primeira porta abrem os pesquisadores, a pesquisa em si. Eu trabalhei há muitos anos numa organização brasileira chamada FINEP. Foi em 1970 e poucos, tempo que tinha dinossauro na rua, essas coisas. E naquela época a pesquisa estava florescendo no Brasil, a pesquisa organizada e financiada pelo governo florescendo no Brasil. E lá tinha muita discussão, pesquisa pura, pesquisa aplicada. E como a FINEP queria financiar a pesquisa aplicada, então vinham os pesquisadores lá, dizendo, bom, eu tenho a pesquisa pura e o bicho aplicado. Então, eles começavam a inventar as discussões até que as pessoas entenderam que o importante é a pesquisa de qualidade. É a pesquisa boa, a pesquisa de qualidade, é aquela que impulsiona o conhecimento, seja ela desconectada de alguma aparente aplicação real, seja ela aplicada a alguma coisa mais concreta. E aqui nós tivemos vários exemplos de vários tipos e níveis de pesquisa da melhor qualidade, que certamente hoje, sem dúvida, orientam e fundamentam o trabalho de quem quiser avançar na área de alfabetização, na área de dislexia. A outra forma de abrir portas, e esse fórum abre portas, é a divulgação. A divulgação, sobretudo até a ponta, não adianta chegar no meio do caminho, da política pública, da formação do professor, do atendimento na escola, do fono que faz o diagnóstico, etc. E todos esses instrumentos que começam a se desenvolver, o curso à distância que vocês têm. No Brasil tem um mecanismo que eu queria, inclusive, informar e colocar à disposição, que é o Radar da Primeira Infância, que da Fundação Maria Cecília Vidigal, em parceria com o nosso Instituto, e que poderá também contribuir para divulgar esse tipo de informação. Um terceiro conjunto de abrir portas, que aqui é mencionado, e eu creio que vai ser objeto de uma moção a partir desse fórum, que é a questão de formação de professores e conteúdos dessa formação, e incluir conhecimentos que aqui foram discutidos nesses trabalhos. Eu não ouvi muito falar, mas no primeiro fórum do qual participei se falou um pouco, em alguns países, pelo menos, há uma questão de legislação. Ontem também se falou aqui, quando a professora Grigorenko falou da Rússia, da questão de políticas de inclusão. Ela falou uma frase que me chamou muita atenção, que na Rússia antes tinha uma política de inclusão que era inclusiva e exclusiva, e hoje não tem política nenhuma. E tem políticas chamadas de inclusão em vários países que, na verdade, excluem muito mais do que incluem. Então, há uma série de questões de política, de inclusão, de alfabetização, de leitura, de primeira infância, que se beneficiariam muito de conhecimentos como esses que foram discutidos aqui. E falamos, sobretudo, abrir portas com tecnologia. Ontem a professora Laura, da Costa Rica, República Dominicana, nos falava da tecnologia como uma estratégia de chegar ao mundo político. Nós ouvimos aqui várias vezes, vários exemplos de possibilidades tecnológicas, não só que dariam mais flexibilidade, atendimento individualizado, mas que podem servir de novos instrumentos de diálogo e de ação para poder promover a alfabetização, o diagnóstico e a intervenção, precoce ou não, para reduzir, atenuar
os efeitos dos problemas de dislexia. Tudo isso, obviamente, e aqui eu volto à palestra inicial do professor Zé Moraes, não é, tem que ter um fundamento ético. Não é? A pesquisa não adianta ela querer promover o bem, porque ela também pode não promover. Não é? Então, nós temos aqui vários pesquisadores que tocaram nessa questão, e eu acho que é muito importante, porque é ela que nos dá a razão de dedicar o nosso tempo, né, a vir ao Brasil, gastar aqui 3 dias do seu tempo, do nosso tempo, trabalhando nessa questão. Uma delas é, para que serve isso? Não é? Então, leitura é um instrumento de promoção do homem e é uma promoção de instrumento da democracia. Então, é muito importante, não é, que essa questão seja realmente levada à frente, porque é um direito fundamental, mas é uma condição de sobrevivência da nossa espécie de Homo sapiens. Em segundo lugar, não é, que do ponto de vista ético, não é, e aqui cabe para políticos, e aqui cabe para faculdades de psicologia, de educação, não é, de formação de terapeutas, a necessidade do embasamento teórico, não é, da teoria. Não só a teoria do ponto de vista de educação baseada em evidências, não é, que é fundamental, mas também no sentido de tradição teórica. Não é? E, de novo, aqui eu vou falar, porque eu fiquei muito impactado pela palestra ontem da doutora Grigorenko, não é? Ela mencionava sobre a Rússia. Não é? Quer dizer, a Rússia tinha uma tradição educacional fortíssima, e a essa tradição educacional correspondia um sistema educacional bastante robusto. Não é? E, segundo ela, não é, hoje a Rússia rompeu com a tradição. Eu falei que ia falar a palavra tradição várias vezes e estou falando. Não é? Na verdade, a gente não rompe tradição. Não é? A gente não tem como fugir da tradição. A gente tem que lidar com a vida e lidar com o passado e lidar com o futuro sempre. Não é? Mas esse tipo de descontinuidade, esse tipo de desequilíbrio que ela menciona na Rússia, que nós vemos claramente no Brasil, não é? Essa falta de visão do que é a escola, o que é alfabetizar, para que serve, quando é que faz, como é que faz. Não é? Isso a ciência pode nos ajudar um pouco, não é, a nos reorientar. Não é? Onde está a tradição pedagógica? Qual é o papel da ciência dentro da tradição pedagógica? E o que essa ciência hoje nos diz? Que, como profissionais da educação, nós temos a obrigação de saber e de usar, porque nós temos a obrigação moral em relação a essas crianças, não é, que estão sob as nossas mãos. Não é? Conceitos éticos, quando falamos, às vezes, vaziamente, educação para todos. Quer dizer, se ela é para todos, ela é para o típico e para o atípico. Se ela é para todos, ela é para criança e é para adulto, como vimos aqui em várias palestras que falaram desse adulto. Questões éticas no tratamento. Tivemos aqui agora até um esclarecimento sobre a questão, né, da palavra, né, de medicalização, de remédio, de remedial. Não é? Mas é preciso ter muito cuidado, não é? Sobretudo num ambiente de alta evolução, de alta densidade de pesquisa, como vimos aqui, né? Um cuidado de não cairmos na tentação de uma tecnologia que ainda não foi provada, de um tratamento que ainda não foi verificado, não é? Ou de estratégias de inclusão que, na verdade, são estratégias de exclusão. Então, eu creio que esse fórum e muitos dos palestrantes, não é, tocaram a fundo nessa questão do compromisso e da visão ética que orienta a pesquisa. E, finalmente, não é, eu queria concluir, eu disse que ia ser rápido e fui, não é, lembrando a recomendação que o professor Zé Moraes fez no início, não é, para a Unesco, não é, que, de certa forma, é parte desse contexto. Não é, o professor Zé Moraes nos mostrou que, dos estudos da Unesco sobre leitura e alfabetização, não consta o nosso mundo. Não consta o mundo da ciência cognitiva, da neurociência, da linguística, não é? E esse mundo precisa de entrar para que as informações que a Unesco dá para os países sejam informação mais atualizada, mais consistente e leve a cabo aquilo que, enfim, vai viabilizar o objetivo desse fórum. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Muito obrigada, professor João Batista, por essa ótima e clara síntese. E eu gostaria de saber se há alguma pergunta para o professor. Vou abrir para 2 perguntas, tá bom? Bom dia. Nós somos da Associação de Pais Inspirarem. E eu vou só querer saber aqui uma informação. Quantos daqui são disléxicos?
Ok, 2. 2, 3, 4. 4, Né? 5. Sim. Ok. Quantos daqui têm filhos disléxicos? Meia dúzia. Ok. Quantos aqui têm a maioria de seus parentes todos disléxicos? Que horror! Eu quero parabenizar, né, o congresso, que foi muito bom. Nós somos dessa associação de pais. E eu não sei se é uma pergunta que vai ser feita ou um comentário, uma observação. Eu senti falta de que dentro desses fóruns tivesse alguma coisa falando dos pais. Como os pais reagem com isso? Como o ser dislexo vê ele por dentro? Porque, como vocês falaram, que cada um tem um jeito de ser, um jeito de aprender, né? Que tem o visual, que tem o auditivo, que tem uma gama, às vezes é misturado. Eu sei que tem disléxicos que fizeram sucesso, são pessoas conhecidas, atores, né? Essas pessoas que estão aí. Mas eu sou uma disléxica normal, acho. Eu posso dizer que eu não sou um gênio. Se eu fosse gênio, eu preferia a minha genialidade do que a minha dislexia, porque realmente atrapalha. E aí, quando nós temos que não sabemos, porque a minha idade não tinha um diagnóstico, mas eles achavam a gente estranho e diferente, lerdo e burro. E um fracassado dentro da escola. Pelo menos na minha época, a professora virou e falou: agora a doença de burro tem nome, dislexia. E eu fui para casa chorando e perguntando para minha mãe: mãe, eu vou nascer com um rabo? Eu vou nascer com orelha? Né? Então, o que nós, da associação, queremos é uma interrelação dos médicos, dos terapeutas, com nós, para que nós possamos trocar informações. Porque se o dislexo não quiser fazer nenhuma pesquisa, ele não entra nesse... Ele não vai. E se os pais também não quiserem, eles também não vão enviar seus filhos. E eu gostaria muito que fosse feito um fórum disso, que pudesse ter essa representação. Porque nós queremos ajuda. E nós queremos ajudar os nossos filhos. E de tudo isso, eu gostaria de saber como é que nós poderíamos fazer isso. Entendo muito bem a sua posição, a sua angústia. Realmente, esse assunto não foi discutido diretamente, mas ele também não foi ignorado. Ele está permeado entre tudo que discutimos aqui. E, além do que aconteceu nessa primeira parte do evento, vamos agora para os workshops e... nas workshops, talvez tenhamos mais espaço para discutir essas questões que você acabou de colocar. Mas, realmente, eu compartilho com você, entendo a sua angústia e concordo que essa discussão é necessária. E, talvez, valeria até a pena criar um espaço especial para esse tipo de discussão, em outra ocasião. Obrigada. É a próxima coisa agora. Acho que o Vincent quer falar uma palavrinha. O Vincent pediu para falar uma palavrinha. E depois, antes do encerramento. Então tá. Acho que o cerimonial vai pedir. Sim, eu abri para 2 perguntas. Vamos. Bom dia. Bom, já foi dito várias vezes, o professor, né, João Batista repetiu novamente para a gente de manhã, que, em termos de política pública, parece que esse país não vai muito avançar. Então, a minha pergunta é em relação...
se o fórum, né, então ele tem essa importância de trazer um marco para o Brasil e para o mundo, né, de chamar atenção para algumas coisas que em país como o Brasil a gente não cuida muito, né, a política pública que deveria acontecer não acontece. Então, assim, é possível que o fórum, né, ele mesmo crie estratégias para alcançar, né, alcançar talvez os pais, talvez as famílias, de uma maneira mais consistente, né, as populações que as políticas públicas não alcançam, no mínimo em termos de conscientizar. Então, o fórum ele teria condição de fazer isso? Temos uma novidade que eu ia introduzi-la na minha fala de encerramento. Tá? Eu já vou adiantar. Estamos preparando um documento para ser entregue à nossa secretária de Educação, Ana Lúcia Gazola. Vamos pedi-la para abrir caminhos para nós, no Ministério da Educação, para que consigamos implementar o curso online nos cursos de treinamento de professores e também na formação continuada de professores. O curso online tem uma parte dedicada aos pais. Tem lá todo um guia para os pais. Então, não é um curso apenas para professores. É um curso que pode ser feito pelos próprios disléxicos, pelos pais dos disléxicos, e os pais também têm para eles uma sessão especial que nós vamos começar a rechear de acordo com as demandas e com as parcerias que desenvolvemos com as associações de pais. Então, todas essas parcerias com sindicatos de professores e com associação de pais são extremamente bem-vindas e vamos aproveitar esse espaço para reforçar isso. Não podemos sair daqui com fórum dessa amplitude, com fórum dessa qualidade, com que ouvimos e experienciamos e discutimos nesse fórum, temos de sair daqui com uma proposta concreta. E eu estou muito feliz de dizer que ontem esse foi o final da nossa mesa redonda, concluímos, iniciamos a escrita desse documento, que vamos terminá-la muito brevemente, e eu vou pedir a colaboração de todos vocês para assinar essa petição, e eu acho que esse vai ser um primeiro passo. Informar os nossos professores é uma das coisas mais importantes nesse país.